Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. Ora, boas malta, bem-vindos para mais um Pod Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos e as melhores apostas para esta sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026, com destaque para os torneios pré-Australia Open, Adelaide. Começamos aqui com o primeiro jogo entre o Thomas Mayates contra o Tommy Paul. Dois jogadores que se conhecem bem, já jogaram pelo menos 3 vezes nos últimos 2 anos. O último jogo sorriu ao Tommy Paul, que venceu em Roma, em terra batida, em maio de 2025, o Mayates por 2-1. No entanto, os últimos 2 jogos em piso duro, em 2024, em Tóquio e em Xangai, sorriram ao Mayates, que venceu por 2-1. Olhando para esse jogo, não concordo com o do Tommy Paul. Acho que vai ser um jogo mais difícil do que o mercado prevê para o Tommy Paul. O Mayates jogou muito bem contra o Munar. O Munar, que não é um jogador qualquer, claro que é um jogador que se dá melhor em terra batida, mas é um jogador que se adapta muito bem ao piso duro, principalmente a essas condições que se verifica no verão australiano. Já o Tommy Paul teve aqui um jogo contra o Perricard em Brisbane, onde foi eliminado por 2-1. Vence depois o Opelka, vence o Vukic, um jogador da casa. Foi um bom jogo do Tommy Paul. No entanto, tem ali algumas coisas no seu jogo que parece-me que podem ser exploradas aqui por Mayates, principalmente a articulação entre o primeiro e o segundo serviço. Também foi um jogo contra o Vukic que o australiano não conseguiu impor o segundo serviço, venceu 1/3 dos pontos no segundo serviço. Foi um jogador que teve muitas dificuldades também em salvar situações de break, não tem uma estratégia definida, é um jogador que vai jogando ali muitas vezes ao calhas, a pisar sempre ali em terrenos pouco férteis no seu jogo, e parece-me claramente que o Tommy Paul foi, acima de tudo, pragmático, inteligente naquele que foi o seu jogo e também a pôr potência quando tinha que pôr e tornar o jogo mais físico, sabendo que o Vukic tem sempre mais dificuldades quando o jogo vai para o lado mais físico, quando a velocidade aumenta, tem sempre algumas dificuldades em movimentar-se lateralmente. No entanto, o Mayates jogou muito bem e aqui vou colocar um quarto de unidade na vitória do Thomas Mayates a 2,37. Depois temos aqui o jogo da Mirra Andreeva, que vai jogar contra a Schneider. A Schneider que já nos deu algumas alegrias nestes torneios pré-Australia Open. No entanto, em termos de confronto direto, o último jogo entre as duas foi em Brisbane em 2023, onde a Mirra Andreeva ganhou por 2-0. No entanto, lá está, 2023 é um período máximo que eu costumo dar ao confronto direto a 18 meses. Esse jogo acaba por não ter assim grande importância para mim. Gosto de ter como referência, mas não vou dar mais peso do que realmente tem. A Schneider venceu a Navarro por 2-0, Siniakova, Leila Fernandes e para já em Adelaide só perdeu um set frente à Siniakova. Já a Mirra perdeu em Brisbane frente a uma boa Marta Kostyuk, que jogou a final, é a finalista vencida de Brisbane, onde perdeu para a Zabalenka. A Mirra, que venceu Buskova e venceu a Joint, também jogador da casa, por 2-0. Olhando para esse jogo, aqui que me salta à vista aqui é que a Mirra é mais jogador, ponto. A Schneider está a jogar um torneio muito interessante, a jogar um ténis como já não vi há algum tempo por parte dela. No entanto, acho que ela vai ter aqui muitas dificuldades contra, principalmente aqui que é o jogo mais agressivo do corte da Mirra Andreeva. Claro que a Mirra pode aparecer num dia menos bom e pode-se complicar, naturalmente, mas em situações normais a Mirra acaba por ganhar e acredito por 2-0 e por isso vou aqui sugerir o menos 12,5 da Mirra Andreeva, que neste momento está a pagar 1,78 com meia unidade, a pensar claramente num 2-0. Para quem quiser, pode também olhar para o número de sets e ir no 2-0 da Mirra, está a 2,20, está a pagar um pouco melhor. No entanto, aqui também concluímos que ela pode perder e não concluir 13 jogos, que é o que nos faz perder a nossa aposta. Pode servir para ela ganhar, que é o cenário que eu projeto, mas também se ela perder e não cumprir 13 jogos, nós também ganhamos a aposta. Por isso, fica a vosso critério, mas eu vou-me ficar pelo menos 12,5 da Mirra Andreeva. Por último, e não menos importante, temos David Fokina contra o Humbert. Um jogo também ele interessante, porque, mais uma vez, dois jogadores que se conhecem bem, já jogaram recentemente, mais precisamente
em dezembro de 2025, por isso estamos a falar há um mesinho atrás, ou menos do que isso, porque o jogo foi no dia 28 de dezembro, e o Humberto venceu por 2-0. Claro que isto foi num torneio exibicional, por isso é preciso ter sempre algum cuidado, não é num torneio oficial, e os jogadores muitas vezes estão ainda em pré-época, como eu costumo dizer, a prepararem-se para esses primeiros torneios do ano. No entanto, o Humberto venceu em Marselha em 2024, teve aqui a desistência em Basileia, na Suíça, e por isso o David Fokina acabou por ganhar, mas o David Fokina nesse jogo já tinha ganho o primeiro set por 7-6, o francês estava a perder 3-1 no segundo quando desiste por lesão. O Humberto vem numa vitória muito interessante frente ao Shevchenko. O Shevchenko é um jogador cazaque que muito agressivo no fundo do corte, um jogador que ainda tem alguma imaturidade, alguma inocência no seu jogo, e o Humberto foi muito inteligente e escardino, principalmente o serviço teve num dia muito bom, sempre abrir o ângulo, tirar o Shevchenko do corte e depois finalizar com a sua esquerda paralela, porque ele é canhoto, né? Mas é forehand paralela ou até cruzado, muitas vezes até fazia contrapé. Já o David Fokina venceu o Vacherot por 2-0, o jogador monegasco, mas foi um jogo mais difícil do que aparenta. É verdade que o primeiro set foi um 7-6, um 6-2, mas o primeiro set foi incrível porque nos 12 jogos de serviço que houveram, 6 para cada lado, não houve nenhuma situação de breakpoint. Os breaks só apareceram mesmo ali quando o Vachero estava a subir para 5-4, leva ali o mini break e depois a partir daí o espanhol engatou, mas foi um jogo que podia ter caído para qualquer lado e sabemos que um tie break, se podemos fazer uma comparação, é como um penalti, não é? Tens ali a oportunidade, não aproveitas, o outro adversário aproveita e ganha. É um pouco isso. Muitas vezes não tem a ver com a sorte, tem a ver como tu preparas e aquilo que também é muito uma questão mental, uma questão daquilo que é uma dosagem entre ser agressivo e ser pragmático, aí a verdade é que o espanhol foi melhor. No entanto, no segundo set houve aqui um cenário também interessante, que foi o espanhol teve a ganhar 4-0, mas só fechou o set em 6-2. Leva ali um break quando estava a subir para 5-0, a confirmar o segundo breakpoint, o segundo break, tem ali uma situação de break, tem ali um 30-30, tem breakpoint e depois não consegue salvar, mas depois ganha em 6-2 e fecha o jogo a 15. Olhando para esse jogo e olhando para aquilo que são os odds e olhando para aquilo que também é o meu conhecimento sobre os dois jogadores, vou-me posicionar aqui a favor do francês, mais pela questão do serviço escardino e para aquilo que é a consistência no fundo do corte. O David Fokina é capaz do melhor e do pior no próprio jogo. É um jogador algo inconsistente entre um primeiro e um segundo set. É um jogador que normalmente não costuma entrar tão bem, demora mais a entrar bem do que o Humberto, e parece-me que se o francês engatar aqui no primeiro set dificilmente vai perder, e aqui vou colocar-me no menos 1,5, 1,82 do Humberto, também com meia unidade. Pessoal, estas foram as apostas de ténis para sexta-feira. No entanto, não esqueçam sempre de fazer a vossa análise. Aquilo que eu passo aqui são indicadores, linhas condutoras para vos ajudar. São apostas que eu também faço, mas vocês não têm que fazer se não concordarem com elas, porque ao final do dia o que interessa é a vossa carteira e não as apostas que eu sugiro com base naquilo que é a minha experiência e com base no meu perfil de apostador. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, e vemos numa próxima oportunidade aqui para falar de ténis.